Isso aqui a IA não vai conseguir fazer, cara. Não mesmo. Isso aqui é coisa que o ser humano vai manter. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho. Vamos lá. Primeiro o texto que eu coloco nas redes sociais, seguido do comentário. Olha, o texto de hoje é meio que um manifesto. Quem me acompanha faz tempo já percebeu, o meu foco sempre foi provocar gente que quer tomar as rédeas da própria vida. E agora eu resolvi botar o pé no acelerador e assumir de vez um conceito que eu criei há anos, mas que agora ganha protagonismo: liderança nutritiva. Liderança, mas nutritiva, cara. Sim, é isso mesmo. Olha, liderar não é só mandar, dar ordens, bater meta. É nutrir, sacou? Jogar sementes e regá-las para que floresçam. E essa liderança se apoia em 4 pilares que formam líderes completos, desses que você quer ter por perto. Você dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro pilar, base emocional. Saber reconhecer o que sente, lidar com a própria raiva e frustração. E com a do outro também. Quem não domina as próprias emoções, vira escravo delas. E quem é escravo da emoção, não constrói confiança, constrói drama. Segundo pilar, caráter. Sem caráter, inteligência emocional vira arma de manipulação. Liderar é escolher o caminho certo, mesmo quando ele é o mais difícil. É ter coragem, honestidade, senso de justiça. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja olhando. Terceiro pilar, raciocínio lógico. No mundo que grita, que distrai, que empurra modismos como se fossem verdades, pensar virou um ato de resistência. O líder nutritivo questiona, analisa, decide com base em fatos e não em achismos ou postagens emocionadas. E o quarto pilar, comunicação eficaz. Sentir é importante, pensar também. Ter valores, então, nem se fala. Mas se você não sabe comunicar essas coisas, vira só intenção. Liderar é falar com clareza, ouvir com respeito, discordar com elegância, inspirar pela palavra e pelo exemplo. Esses 4 pilares não funcionam sozinhos, eles se alimentam. Emoções moldam o caráter, caráter orienta decisões, lógica afia escolhas, comunicação da vida a tudo isso. Isso não é só um conceito bonito, é um compromisso de vida. A partir de agora, tudo que eu produzir, podcasts, seja o Café Brasil, aqui o Cafezinho, o Leadercast ou o Café com Leite, artigos, palestras, tudo vai orbitar esse eixo, formar líderes que nutrem, que cuidam, que entendem que gente não é recurso, gente é raiz. Estou trabalhando numa mentoria de transição de carreira que é parte do conceito da liderança nutritiva. E o meu 13º livro já está na editora, cara, e o tema é liderança nutritiva. Porque a verdadeira liderança não é técnica, é humana. Se você também acredita que liderar é mais do que administrar planilhas e processos, se acredita que liderar é cultivar gente, então vem comigo, cara. Porque no fim das contas, liderar é cuidar. Base emocional, caráter, lógica e comunicação. Eu quero ver um robô dar conta disso, cara. Vamos ao comentário. Você estando no YouTube, entra aqui embaixo, curte, comente, compartilhe, mande para todo mundo, ajude aquele papelzinho lá a virar uma placa de verdade. Nós demos uma mexida no YouTube nos últimos dias aí, deu uma pequena reação, parece que está querendo se ajudar a gente a crescer, né? Então vamos em frente, ajude a gente aqui a contar para mais gente que esse canal existe, né? Então, cara, em 2011 ou 2012, eu não me lembro, tá aqui, ó. Eu lancei o livro, esse livro aqui, ó, Diário de um Líder, né? Em 2012 foi o lançamento dele. E nesse livro aqui eu conto de uma forma rápida aqui várias histórias que eu vivi ou aprendi ou observei com gente que eu conheço e que diz respeito a, cara, como é que se comporta um líder, né? E aqui eu fiz uma definição do que é liderança, toda a história tem no finalzinho dela uma espécie de isca intelectual ali com uma lição moral, né? E depois que eu terminei o livro, eu fui olhar e falei, cara, eu tinha feito uma definição sobre liderança, mas não tinha feito uma qualificação da liderança. Eu definia muito bem o que era, mas não
agregava nela a questão da qualificação. Então, quando você termina de ler esse livro aqui, cara, você pode trazer um monstro da história da humanidade e ele se encaixa na definição que está ali como um grande líder, né? Mas esse não é o líder que a gente quer, cara. O líder que a gente quer, ele tem um outro perfil, né? Ele tem um perfil que não admite o autoritarismo, não admite a porra louquice, né? E aí eu comecei a trabalhar nesse segundo conceito, que era o conceito que viria a se chamar liderança nutritiva. É até engraçado como é que surgiu isso. Tem um CD do Luiz Melodia, onde na abertura do CD ele vai falando o que a música significa para ele, e ele fala, bom, música que para mim é uma coisa assim nutritiva. Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, cara, que termo legal. Imediatamente eu incorporei aquilo e trouxe para dentro do conceito de liderança nutritiva. Basicamente, o que é o líder nutritivo, cara? É aquele que você quer estar perto dele. É aquele que quando... Não é aquele que entra na sala, todo mundo muda o assunto, o chefe chegou, ou fala baixinho, não. Esse é aquele que chega e eu quero estar perto dele, cara. Porque quando eu estou perto dele, ele me nutre. Ele me ensina, ele me motiva, ele me deixa mais informado, ele me dá direcionamento, cara, ele me ajuda a crescer de todas as formas possíveis, né? Então não é só o cara que me indica o caminho a seguir, mas é o cara que, cara, me dá o ombro, é o cara que entende, é o cara que me trata como um ser humano e não como só mais um número, né? Ou seja, tem uma série de predicados no nutritivo que fazem com que ele seja alguém absolutamente indispensável e que vá muito além daquilo que a gente aprendeu sobre liderança, né? Então, além de exercer a liderança, o comando, servir como exemplo, ele também está preocupado com o que ele plantou, né? Quando ele sair, o que vai sobrar? Ele vai deixar um jardim florido ou vai embora e não sobrou nada ali, né? Então, esse é o conceito da liderança nutritiva que eu fiquei cozinhando para fazer um belo dia um outro livro, né? Mas algum tempo atrás eu parei para pensar e tentar definir o meu trabalho. Alguém me perguntava, cara, o que você faz? Eu faço palestra. Sobre o quê? E toda vez era uma dificuldade, porque são tantas coisas tão fragmentadas, que a hora que eu tento juntar isso tudo é impossível, né? Isso, de acordo com os especialistas, é mortal. Porque se eu fosse um cara que eu faço um trabalho na área de finanças, estava resolvido o meu problema. Eu faço um trabalho na área de vendas, está resolvido. Eu faço um trabalho na área de boa alimentação, de saúde, está tudo resolvido. Mas não é o meu caso, cara. Eu trabalho vida, né? Cada hora que você tem contato comigo, eu estou tratando de um tema que provavelmente não tem nada a ver com o tema da semana anterior, mas no final do ano, quando você alinha todos os temas, tem tudo a ver com a vida do jeito que a vida é, né? Como é que a vida da gente é? Ela é cheia de surpresas. Então, não tem nada linear nela. Eu sei que eu vou sair daqui para ir para casa. Agora, no meio do caminho, vai acontecer um monte de coisas. E o meu trabalho é exatamente isso. Eu olho para essas coisas e vou trazendo aqui. E vou compondo um mosaico que, quando você termina de consumir um período grande do meu trabalho, você tem estímulos de várias vertentes, cara. Então eu vou falar de liderança, vou falar de inovação, vou falar de música, vou falar de comunicação, vou falar de artes, vou falar cara, até de espiritualidade, vou falar de uma porrada de coisas. E eu olhava para aquilo e falava, como é que eu ponho isso como é que eu empacoto isso? E no final das contas eu entendi que eu empacotaria bem se eu botasse debaixo de um guarda-chuva chamado liderança nutritiva. Então tem esse grande guarda-chuva e embaixo dele estão as coisas que eu faço. Quando você pega um programa, um Café Brasil meu, como por exemplo, acabei de fazer um Café Brasil, publiquei essa semana, o Grande Fedor. Ele conta a história de como é que a questão do saneamento básico, ela só evoluiu pela incomodação que causava nas pessoas, não é eu quero o bem-estar de todo mundo, nada disso, cara. Aquele negócio fedia tanto que eu tinha que dar um jeito, então eu crio um sistema de saneamento, né? Isso, no fim das contas, tem tudo a ver com a liderança nutritiva, sabe? Tem tudo a ver com uma preocupação que é de um bom líder, né? Então, o Café com Leite, acabei de lançar um outro aqui, o número falando do o ratinho e a linguiça, né? Então, aquela brincadeira que a gente faz da historinha do ratinho e a linguiça tem tudo a ver com desenvolver a liderança e ser capaz de cuidar da sua própria vida, né? Só que essa coisa ficava assim, pairando sobre o meu trabalho. E agora eu resolvi que eu não vou deixar pairar, eu vou deixar ela entrar de cabeça. Então você vai ver sempre no trabalho que eu fizer, vai ter um rabicho da liderança nutritiva, e eu, na verdade, eu estou aquecendo o meu público, porque vem aí um livro novo, acabei de assinar o contrato essa semana, lá com o pessoal da SEDET, lá de Campinas, para lançar meu 13º livro, que vai ser o Liderança Nutritiva. Vem aí um livro bem interessante, onde eu vou esmiuçar um pouco esse conceito, né?
e, de certa forma, continuar ajudando as pessoas. E não importa, cara, eu não estou me referindo à liderança da corporativa, da grande empresa, não interessa. Se você for uma dona de casa, cara, os conceitos que eu estou passando servem também. Porque liderar não é só você estar no organograma como o chefe do departamento. Sabe? Liderar é você conduzir as pessoas. E a liderança nutritiva é, além de conduzir as pessoas, é transformá-las também em líderes cada vez melhores, né? Então, convido você para continuar comigo aqui. Vem junto, cara. Eu não vou deixar de dar as opiniões políticas de jeito nenhum, mas elas estão dentro do mesmo conceito, né? Você abandonar a política não é uma coisa que um líder nutritivo faz. Pelo contrário, ele procura entender o que está se passando e explicar aquilo para seus liderados de uma forma que todo mundo compreenda, né? Sem dar porrada, sem forçar, mas simplesmente trazendo para a realidade as coisas que estão acontecendo por aí, estão voando, né? Informações malucas para todo lado. Então, no final das contas, quando você juntar tudo aquilo que eu faço e botar um rótulo ali, encaixote, embrulhe e escreva no rótulo assim, liderança nutritiva. Essa é minha praia, convido você a vir comigo. Como é que eu faço? Aqui, ó. Entra aqui, ó, mundocafebrasil.com, é aqui dentro que estão todos esses insights, é aqui dentro que a gente está criando um ambiente onde, além dessa porcariada toda que você vê na internet, tem alguém interessado em discutir temas que são importantes para você entender o que está acontecendo e voltar naqueles 4 pontos que eu coloquei lá. Criar uma base emocional, desenvolver o seu caráter, aprender o pensamento lógico e estabelecer uma forma de se comunicar de maneira mais eficiente. Cara, isso aqui a IA não vai conseguir fazer, cara. Não mesmo. Isso aqui é coisa que o ser humano vai manter. Vem comigo. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.